No último capítulo de Tenkaichi, tivemos o flashback de Hanzo, contando a sua história de angústia e dúvida consigo mesmo, sua amizade com Honda e mostrando que as coisas não estão muito boas para ele. Sasaki vai começar o seu contra-ataque, e é sobre isso que falaremos hoje no capítulo 27 de Tenkaichi. Com quase 55 páginas, belíssimas páginas, contendo luta, mas o mais importante, a história de Sasaki. O capítulo começa com um flashback do mestre do Sasaki junto de Yagoro, ou no futuro como é conhecido, Itosai. Que inclusive é gato demais, hein? Parece uma mistura de Aizen com Johan. Ficou bem bonito, parece muito um cara de cuzão, tá ligado? Bem vilão mesmo. E ele acabou de trair o seu mestre, Jisai Kanemaki. Roubou todas suas técnicas e ainda cortou o dedão dele, para que ele nunca mais volte a lutar. E é por esse motivo que o Kanemaki odeia o Itosai. Ah, e ele também roubou a mulher do velho. Esse é um detalhe importante, né? Acho que é bom falar, né? É um detalhe, mas é um detalhe que importa, tá ligado? Após isso, voltamos à luta e ao contra-ataque de Sasaki. Jisai Kanemaki diz que ele é a obra-prima que irá matar Itosai. Aliás, nesse capítulo inteiro, o Jisai chama Itosai pelo antigo nome dele, que é como ele foi conhecido quando ele era aluno dele, né? Mas eu vou chamar pelo nome atual, para não causar confusão. Sasaki avança analisando tudo. Parece até um computador, seus olhos parecem um scanner. Não foi confirmado se é um poder ocular, mas creio que não. Assim como um portão celestial, os olhos diferenciados são apenas um visual bonito para mostrar que o personagem está usando tal técnica. Mas óbvio que os olhos são importantes para a análise de Sasaki, né? Embora não seja a fonte da sua técnica, que na verdade é o cérebro, né? Os olhos são importantes sim, e eu acho que sim fariam falta. Enfim, Sasaki avança com a cabeça baixa e tenta cortar os pés do Hanzo, mas ele salta, achando que ia pegar o Sasaki desprevenido, em uma posição não tão favorável. Ele estoca de cima para baixo, porém Sasaki gira sua lâmina e corpo, conseguindo cortar de raspão o Hanzo ainda no ar. Porém, o ninja tenta de novo a mesma coisa e dessa vez Sasaki usa sua mão para desviar a lança, empurrando-a para baixo. Munenori comenta que é como se Sasaki soubesse tudo que o Hanzo irá fazer. Sasaki inclusive mete um sinal de paz enquanto o Hanzo está com o cu na mão. Ele também diz que não adianta, ele já avisou, ele já leu o Hanzo por completo, ele sabe tudo o que o Hanzo vai fazer, ele foi analisado. Sasaki irá revitar tudo que o ninja jogar nele. E o pior de tudo isso para Hanzo é o que? Jisai disse que isso é apenas 30% das capacidades de combate de Sasaki. O cara não tá usando nem metade da sua força total. E o Hanzo tá sofrendo, suando e sangrando. Não vai dar certo, cara. O Hanzo tá muito fodido. Isso é Sasaki Kojiro, uma máquina de matar que irá tirar a vida de Itosai. E aí cortamos para o flashback de Sasaki, que de início já temos uma cena interessante. Jisai encontrou Sasaki nas ruínas de um campo de batalha enquanto ele dava risada perante o corpo morto do seu pai. Mas era uma risada forçada. Não era algo natural. Jisai se aproxima da criança, mas ela imediatamente percebe e aponta uma lâmina ao velho. Ele se surpreende e diz que esse olhar não parece ser o de uma criança que estava rindo até agora. E agora essa cena pode parecer meio confusa porque o Sasaki usa uma palavra em japonês aqui que pode significar até 3 coisas: engraçado, louco ou estranho. Então eu irei tentar explicar aqui pra vocês essa cena. Basicamente, o pai do Sasaki o ensinou que ele nunca deve matar sem motivos. Quem faz isso é gente maluca, é gente estranha, gente louca. Ou gente engraçada, porque o louco aqui pode ser traduzido como engraçado, tenham isso em mente. Mas aqui está ele, seu pai, morto no chão. Então ele acha que isso é engraçado e pessoas riem de coisas engraçadas. Mais uma vez, louco, estranho e engraçado podem ser escritos da mesma forma. Sasaki está forçando a si mesmo a rir do seu pai morto porque foi isso que ele aprendeu com ele. E o Jisai fica que nem a gente, e dá risada. E o Sasaki diz então, eu tava certo, isso é bem engraçado mesmo, então ok, eu entendi. Basicamente, o Sasaki não tem sentimentos. Ele é incapaz de entender os sentimentos das pessoas e dele próprio. Ele não sente amor pelo pai. Para ele, aquilo ali é estranho. E bom, se é engraçado, louco, essa situação de morrer e matar em vão, ele tem que rir, né? É o que é esperado dele. Foi o que o pai dele ensinou para ele. Isso é o Sasaki tentando entender emoções, tentando ter emoções, mas falhando miseravelmente.
Mais uma vez, gente, essa cena é bem confusa se você não entender que onde tá escrito louco pode ser traduzido como engraçado também ou vice-versa. Por isso que ele tá rindo, porque matar em vão é engraçado, louco ou estranho. E ele acabou de ver o pai dele ser morto, tá ligado? E o pai dele diz que isso é engraçado, então ele vai dar risada. Só que ele não sente isso, então ele se força a dar risada. Bom, seguindo, Jisai não é bobo. Ele está à procura de jovens promissores e uma criança com sentidos aguçados e sem sentimentos. Perfeito. Jisai diz que esse mundo está um caos e quem causa esse caos são os demônios. E os demônios nada mais são do que homens dominados por pecados, basicamente. Ele pergunta ao Sasaki, gostaria de ter poder para matar esses demônios? E ele responde que não tem interesse. Mas aí Jisai apela para outro lado da história. Ele diz que se tu vier comigo, eu vou te dar de comer, tu vai ficar vivo. Se tu ficar aqui, tu vai morrer. E o Sasaki lembra que a sua mãe, que também morreu em guerra, disse que devemos valorizar a vida. E ele não quer morrer, então ele vai com ele, porque é a única opção que ele tem. Nós aprendemos aqui que o Sasaki, ele segue ordens. Se o pai dele diz que é engraçado tal coisa, ele vai tentar dar risada, mesmo ele não sentindo vontade. Se a mãe dele diz que tem que valorizar a vida, ele vai fazer o que ele acha que precisa para realizar essa ordem. Deu pra entender? Certo. E o Sasakinho manda um joinha no final. Olha que engraçado, que fofinho. Dá pra fazer uma figurinha. Enfim, Jisai basicamente, cara, criou uma escola de órfãos a fim de torná-los em uma máquina de matar. E achar dentre eles qual deles seria capaz de aprender todas as suas técnicas, que são muito boas, a fim de matar Itosai. Mas se as técnicas dele são muito boas, por que ele não usou contra o Itosai? Por que ele perdeu pra ele? O próprio Itosai falou, não adianta ter técnicas excepcionais, ser um ótimo professor, se você não consegue usar apropriadamente as suas próprias técnicas. Basicamente, falta capacidade física pro Jisai. Ele sabe ensinar e Itosai se aproveitou disso, mas ele não tem força o suficiente para derrotar alguém jovem, por exemplo. Bom, ele deu a todas 30 crianças máscaras para esconderem seus sentimentos e nomes para fazê-los esquecer da sua antiga vida. Basicamente, ele fez uma lavagem cerebral em todas as crianças. Ele fez elas acreditarem que todos os homens que pecam são demônios e o mal do mundo, e faz elas matarem esses caras. Tecnicamente ele não tá errado, eles são o mal do mundo, mas o objetivo dele é extremamente egoísta e desumano, né? Ele está transformando crianças em máquinas de matar, com o pretexto, a falsa verdade de que vamos matar os demônios que fazem mal ao mundo para fazer do mundo um lugar melhor. Quando na verdade ele quer mesmo é matar um cara específico, ele quer matar Itosai. Dentre todas as crianças, duas se destacaram, Kurou e Jirou. Prestem atenção no Jirou, porque ele é o Sasaki. Sim, basicamente nesse capítulo nós temos a confirmação de que Sasaki é biologicamente homem. E o gênero dele aqui é destaque. É importante isso, porque estamos lidando com crianças. E a idade chega, a puberdade vem para todos. E todos ali são meninos. E como Jirou parecia muito uma guria, ele acabava despertando sentimentos nos guri, tá ligado? E os guri ficavam curiosos, ficavam excitados. É basicamente isso, eu vou usar as palavras corretas aqui. Grande parte deles queriam muito saber se Jirou é uma menina ou não, porque ele realmente se parece com uma garota, mas na verdade ele é só um fanboy, tá ligado? Ele é um homem com traços bem, entre aspas, femininos. Sasaki Kojiro em Tenkaichi é um fanboy. E genial. E logo, os dois melhores, Kurou e Jirou, são bem próximos. E o Kurou, inclusive, é um dos poucos que não liga se Sasaki, ou Jirou, né, é homem ou mulher. Mas ele se preocupa com ele, até demais. Sim, ele tem sentimentos pelo Jirou. E para Jisai, esses jovens da puberdade, querendo saber se o Jirou é mulher, o Kurou apaixonado, é um grande problema. Ele já teria escolhido o Kurou como seu sucessor e aluno principal se ele não fosse apaixonado por Jirou, mas ele precisa resolver esse problema primeiro. Em uma cena onde Kurou conta que ele e Jirou deveriam fugir dessa vida porque ele acredita que eles não servem para essa vida, ele acredita que de certa forma o que eles estão fazendo é bem errado e realmente está certo. E ele também tem medo pelo Jirou, porque ele diz que os outros meninos olham para ele com o mesmo olhar que os demônios têm, o mesmo olhar que os homens que eles matam possuem. Basicamente confirmando que sim, todos os meninos desejam o Jirou fisicamente, eles querem o Sasaki.
E o Kurou, assim como todos, foram ensinados que isso é muito ruim, isso é errado. Eles foram ensinados que isso é o mal. Mulheres, dinheiro, poder e sexo é o que fazem de homens se tornarem demônios que assolam o mundo. Kurou também diz que ele sabe que também está se tornando um demônio, porque ele também sente algo pelo Jirou. E no futuro eles vão ter que se separar. Eles podem até fugir junto, mas eles não vão ficar juntos após isso, eles vão se separar. E o foda disso tudo é que o Jirou não faz ideia de que as crianças sentem isso por ele, e muito menos dos sentimentos do Kurou. Jirou é uma máquina sem emoções. O único motivo de Jisai achar que Kurou é mais apto a se tornar o sucessor é porque ele é vastamente superior fisicamente a Jirou em combate. Jirou tem a habilidade boa, tem a mentalidade correta, mas o Kurou é tão bom que o Jisai quer ver ele perder esse coração. Ele quer transformar o Kurou em uma máquina de matar, assim como o Jirou é, porém com as habilidades superiores. Jirou sente algo por Kurou. E como eu já falei antes, quando o Jirou confia em alguém, ele obedece. E quando o Kurou falou isso, ele falou sim, tá bom, eu obedeço, sem problema, vamos fugir. Ele dá ouvidos a ele, e é o que eles irão fazer na próxima missão em um vilarejo de bandidos. Mas o Jisai viu tudo isso e decidiu colocar o seu plano final em prática. Ele quer matar Jirou e destruir o coração de Kurou. Mas não é bem isso que acontece. Nessa missão, os meninos, após finalizarem os bandidos, atacam Kurou, tentando tirar a vida dele. Mas é claro que não conseguem. Kurou, infelizmente, tem que matar todos eles sem entender o porquê. E após isso, é Jirou que aparece, acusando ele de ter se tornado um demônio que matou seus colegas. Kurou, sem entender nada, tem que enfrentar o Jirou, mas pela primeira vez, ele não consegue vencer. O Kurou morre. Jirou mata ele. Basicamente, o que aconteceu aqui foi o seguinte: Jisai usou o desejo das crianças pelo Jirou e falou que ele era uma mulher, e o que sobreviver ia ser o primeiro a ficar com ela. E também disse para outros que o Kurou queria ficar com a Jirou só para ele. E o que ele falou para Jirou? Siga as ordens. Simples. Apenas siga as ordens. Quais eram as ordens? Matar os demônios. Jirou viu Kurou matar todos os colegas. Ele virou um demônio. Nos olhos de Jirou, Kurou agora é um demônio e ele foi lá e finalizou o serviço. Mas o que o Jisai não esperava era que o Jirou ia sair vitorioso. Antes de finalizá-lo, o narrador diz que as ordens conflitantes dentro de Jirou, dentro da mente dele, valorizar a vida e matar demônios, entraram em conflito e fizeram ele evoluir, se adaptar e sobreviver. E para sobreviver naquele momento ali, ele precisava matar o Kurou, então o corpo dele evoluiu. E foi o que ele fez. Ele matou o Kurou para sobreviver, matar demônios e valorizar a própria vida, cumprindo as ordens que lhe foram dadas, sem se importar nem um pouco com os sentimentos alheios. Primeira coisa que o Jirou faz quando chega no Jisai, que esperava ver o Kurou, é jogar a cabeça do mesmo nos seus pés. Jisai fica em choque porque ele não fazia ideia de que essa possibilidade existia, ele achava que isso não era possível, e aí o Jirou simplesmente pega a espada que lhe foi prometida e pergunta: qual é a minha próxima ordem? Com isso voltamos à luta e Hanzo está no chão. E Tosai até admira o Sasaki. Ele acha ele incrível, um ser humano bem interessante, mas ele diz que ainda é muito cedo para cantar vitória, porque o Hanzo ainda não foi derrotado e, embora esteja no chão, ele ainda tem uma carta na manga. Mas, sinceramente, eu não vejo o Hanzo ganhando. Ele tá todo acabado, com o Sasaki usando apenas 30% da sua força, cara, impossível o Hanzo vencer. E isso me entristece, porque eu atualmente simpatizei mais com o Hanzo do que o Sasaki. Eu sei que no início eu gostei mais do Sasaki, mas agora eu tô gostando mais do Hanzo. Depois da história dele, eu me apeguei muito mais a ele, e depois da história do Sasaki, mesmo sendo muito boa, eu simplesmente não simpatizei. Não tem como tu simpatizar com um cara que não tem sentimento. Não tô falando que é ruim, eu tô falando que eu não curti. É muito boa, serve o propósito da história, perfeito. Eu adorei o flashback de ambos, mas agora, vendo os dois, Hanzo é meu favorito sem dúvidas. Eu acho que se tivéssemos visto um Sasaki com emoções e feliz, e aí tivéssemos visto ele perder essas emoções, ficar triste, depressivo ou algo do tipo, ficar bem mal, bem fechado, tipo ter um estresse pós-traumático que fez ele se fechar de todo mundo, aí sim eu conseguiria ter simpatizado com ele. Mas não foi isso e está tudo bem assim. Sasaki ainda vai vencer, né? A não ser que o Hanzo tire algo da bunda dele, tá ligado? Aí, né? Bom, mas enfim, é Tenkaichi, isso não acontece em Tenkaichi, Tenkaichi é bem escrito. Mas é isso, o capítulo 27 de Tenkaichi acabou. Mais um ótimo capítulo, mais um excelente flashback, mais uma excelente história. Até a próxima, meus queridos, valeu!